Paz do Senhor, meus amados irmãos deste grupo, né? Nessa manhã de segunda-feira, 31 de agosto, eu venho gravar esse vídeo para estar compartilhando com os irmãos sobre o amor de Jesus por cada um de nós, né? Isso nós sabemos porque ele nos amou de uma maneira incomparável, né? Mas nessa manhã eu quero ler na palavra de Deus junto com os irmãos, está aqui na minha frente, é livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, né, capítulo 4, a partir do versículo 4, né? E eu quero dizer aos irmãos que é maravilhoso nós falarmos de Jesus, porque não tem como a gente não se emocionar quando nós falamos de um Deus que cuida, de um Deus que trata, de um Deus que se preocupa, de um Deus que liberta, né? Então, nessa manhã eu quero deixar para vocês alguns textos aqui, né, da palavra de Deus, para que nós possamos nos intimidar mais com essa palavra, porque o nosso Deus disse que para nós meditarmos nessa palavra, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, né? Então vamos falar de um milagre de Jesus, um milagre de libertação nessa manhã, né? Quem que não almeja, né, meus irmãos, aquelas pessoas que estão necessitando de uma libertação, quem que não almeja ser libertado, quem que não almeja sair da escravidão, quem que não almeja receber do nosso Senhor Jesus Cristo essa paz, essa essa essência, né, da vida eterna, que é o que nós temos prometido para nós, se nós perseverarmos até o fim, né? Então vamos lá. Passando por uma cidade de Samaria chamada Sicar, né? Jesus, cansado de uma viagem, foi até a fonte de Jacó, né? E essa fonte ficava junto às herdades que Jacó havia dado ao seu filho José. E Jesus, cansado dessa viagem, foi até lá para, com certeza, se refrescar, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que Jesus sabe o momento que ele chega, Jesus sabe o porquê que ele vai, o porquê que ele entra na sua vida, na sua casa. Jesus sabe o momento que você está ali, querendo receber dele uma misericórdia, querendo receber dele um milagre. E o nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Eu só tenho a dizer aos irmãos nessa manhã que o que a mulher que eu vou falar que recebeu de Jesus é o que muitos de nós já recebemos e outras pessoas almejam receber, só não tem o conhecimento e a coragem de buscar. Então, nós devemos estar pregando a palavra de Deus, devemos estar pregando o amor de Deus para que essas pessoas também possam vir receber. Então, vamos lá. E, meus irmãos, a palavra de Deus fala nesse texto que era por volta da hora sexta, né? Hora sexta para os irmãos que sabem, tudo bem, e aqueles que ouviram o vídeo que não sabem, se fala do horário do meio-dia, né? Então, meus irmãos, e nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E naquela época, meus irmãos, os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, ou seja, eles não se davam com os samaritanos, né? E Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, dai-me de beber. Ô, glórias. Já imaginou, meus irmãos, aquele contato, aquele diálogo de Jesus com aquela mulher, dai-me de beber. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que além daquela mulher ser uma mulher samaritana, e eu quero dizer que aquela mulher estava ali por volta do meio-dia naquele poço pegando água, porque aquela mulher vivia uma vida de erro, aquela mulher vivia uma vida de pecado, aquela mulher vivia com vários homens, aquela mulher afrontava as mulheres da sociedade, né? Então, aquela mulher, meus irmãos, eu quero dizer, resumindo para os irmãos, aquela mulher, ela vivia uma vida envergonhada. Aquela mulher, ela estava ali por volta do meio-dia, no horário justamente que as outras mulheres da sociedade, as mulheres direitas, né? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Se fizesse, ele não estaria ali, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas. Não tenha vergonha se você também estiver vivendo uma vida errada, de erro, se você estiver vivendo uma vida de pecado, já pecou, já falhou. Vai para Jesus, faz uma aliança com ele, que ele perdoa os pecados e faz branco como a neve. A palavra de Deus diz: se ainda que os vossos pecados estiverem vermelho como a escarlata, ele faz branco como a neve. Isso é maravilhoso para nós, né? E mais, que o nosso Deus fala conosco na palavra, ele diz mais ainda: se o pecador se arrepender, né, de seus pecados, ele também
se arrependeria do mal, né, que viria sobre cada um, né, que erra, né, mas eu quero dizer aos irmãos nessa manhã que aquela mulher, ela ia justamente naquele horário que as outras mulheres estavam descansando, para não bater de frente, meus irmãos, para não ser afrontada, para não ser humilhada. É tão doído quando nós somos humilhados, é tão doído, meu irmão, quando você é mal visto, mal recebido por alguém. Então, aquela mulher, ela estava colhendo o que ela plantou, né? Mas todos nós já fomos, estamos sujeitos a erros, né? Mas nós temos uma oportunidade, nós temos um Deus que nos amou primeiro e nos escolheu. Então, Ele está sempre de braços abertos para nos abençoar, para nos perdoar, para nos livrar da escravidão. Então, o nosso Mestre Jesus, ela chega para aquela mulher e diz: mulher, dai-me de beber. E ela disse para ele: como sendo tu judeus, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Né? E vocês veem que naquela época era proibido aquele diálogo, né, dos judeus com os samaritanos, né? Mas o nosso mestre, meus irmãos, ele vai onde ninguém vai, ele alcança onde ninguém não alcança, ele faz como ele quer, ele é dono de tudo, ele é a lei, né? E aí, certa vez ele disse aos fariseus que ele não veio para transgredir a lei, ele veio para cumprir, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. Naquele dia, meus irmãos, a luz brilhou na vida daquela mulher. E eu quero dizer assim, como brilhou na minha vida, né? Brilhou na sua, vai brilhar também das demais pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Então, ela chega e diz: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana, né? E Jesus olhando para ela, meus irmãos, quando eu leio essa mensagem, eu sempre gosto de ler e ouvir essa mensagem. Eu me emociono só em saber do nosso olhar, do nosso mestre, que disse que o nosso mestre ele era humilde, ele era bondoso, ele era maravilhoso, né? E imagino ele olhando para aquela mulher, né? E ela disse para ele, né, aquelas palavras, e ele disse: mulher, se tu conheceres o dom de Deus e soubesse quem é o que te pede água, tu que me pedirias. Glória a Deus, aleluias. E eu te daria a água da vida. Ô, glória, meus irmãos, você já imaginou? Alguém que está sofrendo, alguém que está sendo oprimido, alguém que está no erro, ter um encontro naquele dia com o nosso Mestre Jesus? Eu quero dizer também que, segundo os estudos, né, diz que aquela fonte também era uma fonte de encontro, né? Mas era outro tipo de encontro. Mas naquele dia aquela mulher teve um encontro com o Salvador, teve um encontro com o nosso grande Deus, o dono da bênção, o dono da luz, o dono de tudo, meus irmãos. Então, né? E ela disse: Senhor, o poço é fundo, eu não, tu não tenho com que tirar a água. Acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele mesmo bebeu com seus filhos e seus gados? E o nosso mestre, com certeza, eu imagino o nosso mestre almejando ali, querendo abençoar aquela mulher logo assim de imediato, porque o nosso Deus, ele nos ama, ele chora com a nossa dor. Ele ama o pecador, ele só não se alegra com os pecados, né? Então, ele chega, ela diz: a casa tu maior do que o nosso pai Jacó. Ele disse para ela, vamos aqui que eu já li esse texto, vamos dar uma olhadinha. A casa tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu dessa água que ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado. E o nosso mestre Jesus, ele disse para ela: mulher, se tu beberes dessa água, tu tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, da água que eu te der, ao contrário, na tua vida será uma fonte para jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus se revelando ali àquela mulher, mas ela não entendia, meus irmãos. Eu falo para você de uma pessoa sofrida. Eu falo para você de uma pessoa que ela não tinha conhecimento, ela imaginava que estava falando com um judeu, um simples judeu, ela não imaginava que estava falando com o nosso Senhor e Salvador, né? E jamais, eu não estava imaginando ainda. Então, meus irmãos,
Aquela mulher disse para o nosso mestre Jesus: então dai-me depressa dessa água, para que eu não mais venha ter sede, não mais venha aqui buscar. Meus irmãos, o sofrimento daquela mulher era muito grande. A opressão daquela mulher era muito grande, de forma que ela disse: Senhor, dai-me depressa dessa água. Mas eu quero dizer para você nessa manhã o que é também muito interessante nesse diálogo de Jesus com aquela mulher na fonte de Jacó, é que Jesus ele não quer abençoar só você. Às vezes você vem para a casa de Deus, às vezes você tem a palavra de Deus na sua boca, no seu coração, você vai no terminal, você vai numa rodoviária, você vai em um local visitar um amigo, mas você não fala do amor de Deus para ele. Às vezes ele está necessitando daquela palavra e você não fala do amor de Deus para ele. E o nosso Senhor Jesus, ele não quer salvar só uma pessoa, ele não quer salvar só você. Convide seu esposo, convide seus filhos. Eu convido, mas convide com aquele amor, é porque não é por força nem por violência, é por esforço, tudo bem. Mas convide com aquele amor, convide com aquela paz, passe para aquela pessoa uma confiança. E Jesus vai e fala para aquela mulher: então vai, chama o teu marido e vem. Oh, glória, Deus é maravilhoso. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E ele disse: isto disseste com verdade, porque 5 companheiros já tiveste. Esse com que estás agora não é teu marido, né? E aquela mulher, se deliciando das palavras do mestre, creio eu, ela disse: vejo que tu é profeta. Glória a Deus, vejo que tu és profeta. Ela disse: Senhor, nossos pais adoravam nos montes, e nós, onde devemos adorar? E o nosso mestre Jesus disse: a Deus importa, ao Pai importa, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu amor, meus irmãos, meus amados, né? A gente se emociona e até troca as palavras, mas está tudo bem. A Deus importa que o nosso coração de adorador seja verdadeiro, seja um coração fiel e temente a Ele. Eu não importa se você está na sua casa, se você está dentro de um presídio, se você está em qualquer que seja o lugar e não, eu não vou adorar a Deus aqui, adore a Ele, porque se seu coração estiver verdadeiro, Ele está junto contigo. A Deus importa que nós adoramos Ele em espírito e em verdade, não importa o lugar. E Jesus, dialogando com aquela mulher, vai e pergunta para ela se ela acreditava, se ela cria na vinda do Messias, né? Ela disse: eu creio. Meus irmãos, você também tem que crer. Muitas pessoas não creem. Tem certas pessoas que já falei do amor de Deus, jovens, e eles disseram: essa história de Jesus voltar desde quando minha avó era viva, minha bisavó já falava, e nunca voltou. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ele te ama demais. Ele está te dando uma oportunidade. Ele está te dando uma oportunidade de você se arrepender e voltar para os braços dele antes que ele venha e leve a igreja, leve a sua noiva, e aquele que está em pecado, aquele que não acreditou na volta dele, fique para a grande tribulação, ou seja, e numa eternidade no inferno, né? Porque, meus irmãos, na verdade, o inferno não foi criado para nós. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas, infelizmente, seus seguidores, né? Mas, infelizmente, todos aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai ser lançado no lago de fogo, né? Isso é triste, Deus não quer isso para nós. A vontade de Deus é que todos nós se salvem. Mas, infelizmente, pessoas não estão dando crédito, né? Então, voltando o texto para terminar, aquela mulher, e ele chega para ela e diz: mulher, sou eu quem falo contigo. Meus irmãos, você já imaginou a mulher aguardando, acreditando com todos os seus erros, seus pecados, acreditando na volta de Jesus, na vinda do Messias, e ele dizendo: mulher, sou eu que falo contigo, ô glória. Meus irmãos, Jesus fala conosco todos os dias, nos cultos, nas palavras, nos louvores. Às vezes, meus irmãos, ele fala, só que nós não estamos percebendo a voz de Deus falando conosco. Nós temos que ter discernimento para entender a voz de Deus falando conosco. E aquela mulher, meus irmãos, ela saiu dali maravilhada e foi gritando por toda Samaria que ela tinha visto um homem que tinha falado toda